Muito bom nós estamos aqui com a alegria de podermos prestar culto ao nosso Deus, não cumprindo um calendário religioso, mas com a consciência e a convicção de que estamos aqui para adorar o Deus vivo. E é uma alegria para nós como crentes estarmos aqui reunidos. Nós expressamos isso não só pelo fato de estarmos aqui, mas quando olhamos também uns para os outros, nós conseguimos partilhar essa alegria, não vendo o sorriso, mas através do olhar nós também conseguimos perceber isso que vai em nosso coração. E é com o espírito de oração, o espírito de adoração que eu convido agora que nós ouvimos os prelúdios musicais para que possamos acalmar o nosso coração enquanto nós oramos. E lembrando que nós estamos a regressar com algumas atividades. Ontem aconteceu a reunião de jejum e oração. E aqueles irmãos que puderam, tiveram aqui a participar, nós recebemos uma foto também, que é um momento bom. O que vai acontecer daqui 15 dias, no dia 3 de outubro, acontecerá novamente. Se o irmão tiver oportunidade, pode se juntar também a esse grupo, podendo estar aqui no primeiro andar orando também e jejuando pelos motivos que são levantados e postos pela igreja. Então vamos ouvir o prelúdio musical enquanto oramos silenciosamente, preparando o nosso coração. Que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos os irmãos e que a alegria que vem de Cristo também esteja presente conosco. Um dos presentes e privilégios maravilhoso que nós temos é de sermos testemunha desse Cristo que nos alcançou. E eu os convido então para de pé, nós fazemos uma leitura de forma responsiva, que nos lembra essa responsabilidade, mas também esse grande privilégio, que tem como título Indo todas as cidades e lugares. E diz assim: designou o Senhor 70 e os enviou diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: trabalhadores
Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. Em qualquer casa e em que entrares, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Ficai nesta casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que puderem diante de vós. Orai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios submetem. Responderam-lhes ele, não vos alegreis porque vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém. Às vezes é contraditório, não é? Nós lemos isso no momento em que nós praticamente devemos ficar confinados ou evitar sair ou fazer grandes acúmulos, mas certo é que o Senhor nos chamou e ainda continuamos a ser testemunha, do modo diferente, não é? Também não fazemos como os discípulos faziam, andando de cidade em cidade, não é em forma comum, mas no nosso dia a dia nós somos chamados a ser testemunhas vivas. E isso é uma alegria, irmão. Até que Ele venha, nós precisamos anunciá-lo. E é através da Tua graça que isso acontece. Privilégio maravilhoso. E é isso que nós vamos cantar. Que essa graça que nos alcançou nos capacita a testemunhar até que Ele venha. Compartilhar do teu grande amor.
isso exige de nós compromisso. Porque se nós olharmos para a nossa volta, apesar de nós termos aqui um bom grupo e um bom conhecimento de pessoas que conhecem a Cristo ao nosso redor, existe muita gente que ainda não o conhece. Então requer um compromisso da nossa parte, é o que nós iremos cantar no próximo cântico. Eis minha vida. Pai, te agradeço por este dia, te agradeço por estarmos aqui mais um domingo a te adorar, Pai. Que, como nós acabamos de cantar, possamos assumir um compromisso contigo, Pai. Que esse compromisso seja eterno, Pai. Obrigado porque a tua palavra é verdadeira e que nós possamos levar isso para sempre, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de você se sentar, eu gostaria que você olhasse a sua volta, visse quem está junto consigo a cultuar o Senhor, o cumprimentando, mesmo assim de longe, não podendo abraçar. É muito bom podeis assentar, é muito bom ter aqui as caras conhecidas, mas aqueles também que nos visitam, sintam bem-vindos no nosso meio. E é um alerta também para nós olharmos à nossa volta e ver quem não está aqui, não é? Tantos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, e é sempre uma oportunidade e um dever nosso, nós contactarmos para ver a possibilidade dessa pessoa vir também estar junto conosco, adorando assim, juntos. Eu gostaria também só de lembrar alguns pedidos e alguns agradecimentos em termos de oração que nós temos orado, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Nídia, que já tem o catéter, também pela recuperação do nosso irmão Marcelo, que também tem se recuperado da sua cirurgia,
Entre outras coisas, nós temos orado pela vida do pastor Sérgio Felizardo e pela nossa irmã Justina. Pedido que foi feito essa semana, peço para os irmãos continuem a orar. Irmã Justina está a fazer um tratamento médico aqui em Portugal, vindo de Guiné-Bissau, e ela precisa das nossas orações. Também oramos pelo cunhado do nosso irmão Malaquias e damos graças a Deus porque ele responde às orações e também, depois de ter um acidente, tem se recuperado também gradativamente e o Senhor tem operado a sua vontade. E nós louvamos a Deus por isso, que é uma alegria. Eu gostaria então, nesse momento, de que nós baixássemos a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos primeiramente pela riqueza que temos, Senhor, da Tua Palavra e de estarmos aqui reunidos em Teu nome e pela Tua presença conosco. Nesta hora nós queremos te agradecer, Pai, pelas respostas de orações que o Senhor tem nos dado, por tantos irmãos, Pai, tantos motivos que têm surgido e nós levamos a Ti, o Senhor, graças a Deus, graças a Ti, tem nos respondido, cuidando assim do Seu povo. Nós continuamos, Pai, a orar por esses pedidos mencionados, que o Senhor possa, Pai, fazer a Tua vontade, o Teu querer sobre cada um, Pai. Conforta, Senhor, traz cura e restaura quem é preciso, Pai, conforme a necessidade de cada coração. Nesse momento, Pai, fala aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações como lhe apraz, Pai, usando-nos e protegendo-nos e nos guardando em humildade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é sobre o nosso testemunho, como testemunha de Cristo, e eu gostaria de iniciar com uma pergunta que é: o que se espera de uma testemunha? O que nós podemos dizer que se espera de alguém que é testemunha? E nós podemos aqui então responder que a testemunha é aquela que relata aquilo que viu ou experimentou, e o seu objetivo é contribuir, ajudar na apuração, na análise dos fatos. E o testemunha não precisa, de certa forma, definir, nem interpretar, nem determinar os fatos. Ela precisa testemunhar e o seu papel é reforçar, ajudar, dando, então, o seu testemunho. Nós podemos aqui, então, dividir ou pensar em ter 3 tipos de testemunhas. E temos um tipo de testemunhas que nós vamos concordar que todos nós fazemos parte, que é quando nós falamos mal ou bem de algum produto utilizado ou de algum local em que nós vamos, em algum local visitado, provaste algo que realmente é bom, você gostou do produto e condiz com aquilo que o fabricante orientou no rótulo, o produtor, você com muita facilidade vai conseguir testemunhar, vai conseguir falar e recomendar esse produto. E, se for o caso de algum local, é igual. Recentemente, eu e minha família tivemos a oportunidade de sair para uma viagem. Quando falamos para um amigo, olha, nós vamos a tal sítio. Ele disse, eu conheço. Então, ele pegou no mapa e se colocou, apontou vários locais, a qual, quando eu cheguei lá, fiz questão e senti o desejo de ir visitar e condizia com aquilo que ele tinha dado testemunho e recomendá-lo. Ao contrário, também é verdade. Se você for a algum lugar que não gostou, que não condizia com aquilo que você viu na internet, com as fotos ou as suas expectativas ficaram muito abaixo e não foram correspondidas, também você, de certa forma, vai dar testemunho. E certamente, se alguém um dia perguntar, olha, eu vou a tal sítio, você vai dizer, veja lá que não vale muito a pena, não é assim grandes coisas. E isso é um tipo de testemunha. Também podemos ver que existe outro, que é um testemunha, de certa forma, que é o judicial, que geralmente é solicitado para prestar o depoimento, aquilo que viu. A testemunha, nesse caso, compromete-se em dizer apenas a verdade e ela está ali para contribuir também para a apuração dos fatos. E, normalmente, nesse tipo de testemunha ninguém gosta de ser, porque nesses casos é para resolver algum tipo de conflito, situação, algum problema, e a pessoa fica comprometido com essa questão. E há também aqui um outro tipo de testemunha que nós podemos pensar, que nós podemos chamar então um local, um objeto de testemunho. Um objeto que serve para que seja lembrado sobre algo. Por exemplo, os arqueólogos encontram evidências, encontram provas que dão testemunha de que realmente aquilo fez parte de algum período e comprovam que aquilo aconteceu no passado, ou em algum tempo.
E, por exemplo, na Bíblia, esse tipo de testemunha é muito comum. Nós vemos vários momentos do Antigo Testamento, por exemplo, que são levantados locais que servem de testemunha e de lembrança. Recordo só em lembrar a qual que é descrito como o altar do testemunho. Essa história encontra-se no livro de Josué, quando as tribos da além do Jordão vão ajudar o povo de Israel a combater os seus inimigos. Eles vão e pelejam e estão com o povo durante um longo tempo, a qual depois de partir de todas as vitórias, eles são dispensados a voltar para a vossa casa. E eles seguem então para o norte e lá constroem um altar igual ao que existia no ponto de adoração. É uma história interessante porque gera quase um massacre, uma guerra entre o povo de Israel, mas quando vão confrontá-lo e vão perguntar, olha, o que é isso? Estão a fazer aqui um altar, isso é proibido pela lei de Deus, fazer aqui um segundo altar de adoração. E eles dizem, não, calma lá, nós erguemos aqui um altar para que sirva de testemunho, porque quando os nossos filhos, quando a geração vindoura vier, possa olhar, e vocês também olharem, a dizer que nós não temos parte convosco, mas nós temos, nós participamos, e esse altar serve de testemunho. Então esse também é um tipo de testemunho que nós encontramos na palavra. E nós, como testemunhas, eu quero compartilhar convosco aqui que o livro de Atos nos conta aqui uma narrativa interessante sobre o início da igreja, assim como os acontecimentos importantes que seguem a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, e um texto muito conhecido, que é sempre bom nós recordarmos, nós visitarmos novamente, porque o relato nos ajuda muito sobre o testemunho a respeito de Jesus. E eu os convido então para que possam abrir aí no livro de Atos. E nós vamos ler do capítulo 2, do versículo 22 ao 36. Atos capítulo 2, 22 a 36 diz assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós os matastes, crucificando pelas mãos dos ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirá que o teu santo sofrerá deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como um juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus o ressuscitou, e todos somos testemunha disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vestes e ouvis. Portanto, Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Lucas, a qual os estudiosos apontam como autor desse livro, escreve também para o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas, que é para Teófilo, o seu destinatário, e é uma escrita com o mesmo rigor que nos conta cuidadosamente e cronologicamente os acontecimentos do Evangelho, e também agora aqui o de Atos. Parece
com uma continuidade dos escritos anteriores. Ele contou toda a vida de Jesus e depois no livro de Atos ele vai dar continuidade com o início da igreja. E esse acontecimento que nós acabamos de ler, que é o discurso de Pedro, ele sucede depois da descida, depois do dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, prevista por Jesus após a sua ressurreição e aparição. É interessante que é uma fase de transição em que Jesus prepara os seus discípulos para não ficarem presos à pessoa física, na dependência do homem Jesus, mas antes que eles aguardassem pela descida e a presença do Espírito Santo constante com eles, que viria e supriria essa necessidade, essa ausência física. E a orientação que ele dá é para que eles aguardassem por esse momento em Jerusalém. E a pergunta que a gente vai fazer aqui é por que Jesus pediu para eles aguardarem em Jerusalém? A resposta é simples, e se nós olharmos um pouco para o texto, nós vamos perceber que o povo judeu era um povo de festa, e as festas estabelecidas pelo próprio Deus, para que lembrasse das suas ações no meio do povo, tudo serve como lembrança, como testemunho. Então, estava a chegar as festas das semanas, a festa da colheita, que era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Isso faz-nos olhar para o tempo que Jesus morreu, ressuscitou e agora para esse acontecimento. O que nos mostra que dentro da morte, a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, que aconteceu nesse momento, foi um curto espaço de tempo. Tendo em conta que depois de Jesus morrer e ressuscitar, ele apareceu por 40 dias para os seus discípulos. E depois acontece essa festa descida do Espírito Santo, o que nos mostra que eles não tiveram sós, exceto o tempo da qual Jesus tinha sido levado para a cruz. E essa festa era celebrada em Jerusalém, reunindo então um grande número de pessoas, vindas de todos os lados, judeus que viviam em outros pontos e prosélitos convertidos ao judaísmo que iam para Jerusalém celebrar esta festa. Nós encontramos isso quando o relato nos conta no capítulo 2 de Atos, do versículo 9 ao 11, os locais de onde tinham as pessoas reunidas. E essa festa era conhecida como uma festa que tinha uma característica de oferta das primícias, das colheitas, e estava estabelecida em Êxodo, que nós lemos assim: também celebrará as festas das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita de trigo e a festa da colheita no fim do ano. Posteriormente, essa festa, que era destinada às primícias da colheita, foi associada também ao evento do Sinai. E essa festa tinha como caráter aqui do judeu reconhecer e levar a gratidão e também separar um tempo de adoração para Deus, neste momento reunido em Jerusalém. E é interessante porque eu citei isso, porque também, de certa forma, em termos de simbolismo, o Espírito Santo vem com uma premissa ali também para os crentes. E a respeito disso, a falar dessa riqueza da salvação, do perdão dos pecados, da parte de Deus, que opera na vida do crente, o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, o seguinte: nele também fomos herança, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que antes havíamos esperado em Cristo, os judeus, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da tua glória. E essa é tanto para o judeu como para o gentil. E no evento nós lemos o relato aqui, que estava reunidos os apóstolos e mais cerca de 120 discípulos que aguardavam essa descida, esse momento da descida do Espírito sobre eles. E quando isso acontece, temos aquele evento que nós já conhecemos, eles falam línguas diferentes, de modo que as pessoas estavam ali, percebiam claramente na sua própria língua o que eles estavam a dizer. E aqui não vamos entrar em detalhes, uma questão de dons de línguas, mas a pergunta que eu me faço é: o que eles falavam?
Eu não sei. Eu sei que cada um que estava ali entendia sem sotaque galileu. E foi o resultado disso que fez com que eles falassem, opa, peraí. Perplexos, eles ficaram a perguntar, quem são esses homens? Não são galileus? Não são aqueles homens iletrados e que não têm cultura nenhuma? Agora estamos a perceber o que eles estão a dizer e estão a falar. Então perguntavam entre si e o que estava a acontecer. E até mesmo ouviam outros que, de certa forma, como em todo lado, existia um grupo que zombavam, dizendo que estavam bêbados. Então, nós temos aqui o texto que nós lemos, que é o discurso e a pregação de Pedro, que responde aos zombadores e também aos outros que se ajuntaram ali. Podemos aqui, vou dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos perceber que Pedro vai explicar o que aconteceu no meio deles, através da ação do Espírito Santo, citando uma profecia do Antigo Testamento que está no livro de Joel, que diz o seguinte: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Essa era uma profecia que tem um caráter futuro sobre os dias do Senhor e sobre os fins dos tempos, mas só que Pedro vai interpretá-la aqui como algo que estava a acontecer no momento, uma profecia a cumprir-se de certa forma parcialmente, como se estivesse a levantar um pouco ali do que iria acontecer futuramente. Pedro vai utilizar e interpretar explicando essa profecia, e é interessante ver porque os profetas do Antigo Testamento aguardavam pelo momento em que Jeová capacitaria o seu povo para guardar o pacto e a lei, dando-lhes um novo coração, uma nova mente, e o derramamento do Espírito Santo aconteceria quando fossem perdoados dos seus pecados. E isso acontece no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce e Pedro anuncia de forma corajosa aqui o perdão de todos aqueles que estão ali dos seus pecados, se aceitassem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Messias. Não somente para os judeus, que isso era uma novidade para ele, mas isso estava aberto para toda a carne, todo aquele que confessasse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De forma ousada, nós vemos aqui Pedro a continuar e anunciar, a defender a Jesus Cristo como uma testemunha fiel. E é aquele mesmo Pedro que nós conhecemos, que poucos dias atrás estava mesmo trêmulo, com aquele sentimento abalado, não é? Talvez com pouca coragem de falar sobre Jesus. Agora nós vemos um homem cheio do Espírito Santo a anunciar aquele que é o Salvador. É impressionante, irmãos, nós analisarmos e olhar para esses pormenores que o texto nos traz. Pedro estava ali com toda a autoridade e poder de Deus a anunciar o que estava acontecendo no meio deles. E ele estava a chamar a atenção aos seus ouvintes. E da mesma forma que eles estavam a zombar sobre os galileus sem instrução, Pedro vai chamar a atenção a dizer, olha, sabem o Jesus, o Nazareno? E se os irmãos conhecem o Evangelho, vão lembrar que era sempre dito pelas pessoas, Jesus, ele não é o Nazareno, ele não é aquele daquela vila desprezada e tal. Da mesma forma que fizeram com os discípulos, agora Pedro vai utilizar, vai dizer, está vendo? Jesus, o Nazareno, homem simples como nós, que vocês estão a zombar agora, foi quem realizou maravilhas e milagres no meio de vós, e vocês foram testemunhas de tais atos. Vocês viram o que Jesus fez. Entretanto, o negaram, o mataram e o crucificaram. E Pedro vai repreendê-los aqui, a dizer que eles não podiam continuar a viver a forma dessa vida. Todos estavam ali, eu acredito que havia muitas pessoas religiosas e outras não, mas estavam ali para, de certa forma, cumprir as suas práticas religiosas, e Pedro vai levar eles a olharem para si mesmo, não ficar nessa busca exterior
querendo conhecer a Deus, e Pedro vai combater e vai falar, olha, vocês buscam encontrar Deus com essa busca externa, não vão encontrar. Baseado na prática religiosa, não vão encontrar. Se não se arrependerem dos vossos pecados e mudar a vossa atitude, não vão conhecer a Deus. Então, Pedro vai mostrando aqui, de certa forma, que Jesus é o Deus encarnado, que esteve no meio deles, que andou e viveu dando prova da sua divindade, e eles não o conheceram. E embora eles tinham conhecimento das profecias e da palavra, o negaram. Então, Pedro vai utilizar daquilo que era conhecido para eles, para mostrar que Jesus era Senhor e Messias, e o momento oportuno de reconhecê-lo. É impressionante ver que aqui a gente vê esse plano maravilhoso, esse era plano de Deus, Jesus ser crucificado. Pedro vai dizer a eles que embora seja, e como nós lemos aqui, tenha sido pré-determinado pela presciência de Deus que se cumprisse isso que aconteceu com Jesus, eles não estavam isentos de culpa. Eles não estavam isentos de culpa porque eles endureceram o coração, estando com Jesus, não reconheceram e fecharam o coração. Assim, eles tiveram que olhar para si mesmos, ver o seu próprio coração, o seu próprio pecado e encontrar a sua própria culpa na morte de Jesus. E Pedro vai dizer que aquele que foi crucificado, Deus o ressuscitou, rompendo a morte, pois essa não podia o conter. E o que lhe era familiar, Pedro vai continuar aqui a usar e a citar, e Pedro vai citar o Salmo 16. Nós lemos no versículo 25 e 28, em que Davi via à direita de Deus, o Senhor, e Davi não falava de si mesmo, antes profetizava e falava a respeito de Jesus, e a ressurreição de Jesus é o evento fundamental para o cristianismo e base do Evangelho. E ele vai continuar citando e faz mais uma outra citação do Salmo 110, nós lemos isso no versículo 34 e 35, um salmo também davídico, tendo que Jesus, sendo ressuscitado por Deus, agora está à destra do Pai, está à direita de Deus, no lugar mais alto, e este é Senhor e Cristo. Essa afirmação que Pedro está a fazer para aqueles judeus naquele momento, dizendo que Jesus era Senhor e Cristo, é uma afirmação muito forte para eles. Nós ouvimos isso e é tudo muito natural para nós, mas afirmar que Jesus era Senhor, o homem, o Nazareno, ser Senhor, era uma palavra utilizada na tradução grega da Septuaginta somente para Deus. Dizer que Jesus era Senhor era uma afirmação muito forte, uma reivindicação gigantesca. E também não só isso, mas dizer que ele era o Cristo, o Messias, o ungido, a esperança de Israel. E Pedro estava a anunciar isso para os judeus, isso criou um choque. O que Pedro estava a querer dizer e estava a mostrar, eu ilustro aqui de uma forma simples, num cântico que eu gosto muito, que tem como título Profundo Amor do Pai, que na segunda estrofe diz o seguinte: olhai o homem sobre a cruz, sofrendo o meu pecado, chocado eu ouço a minha voz no meio dos que o negam, é minha culpa que o prendeu até estar consumado, no grito dele ao expirar, eu obtenho a vida eterna. Pedro estava a dizer que era culpa de todos, era por causa do pecado, não era só de Pilatos que tinha, de certa forma, eles encurralaram ali para ele fazer aquela atitude, mas eram de todos. E a consciência do pecado fazia com que eles compreendessem a rebeldia da humanidade, que foi a razão da cruz, a razão a qual Jesus foi morto. E é interessante ver que, através e a seguir esse discurso, essa pregação apaixonada de Pedro, que nós vemos aqui então aquela conversão em massa que nós gostamos, é muito bonita. Nós temos aqui o derramamento do Espírito sobre os 120, esse evento acontecendo, e nós olhamos, uau, agora aconteceu sim, juntaram-se 3.000 pessoas ao grupo. E aqueles que zombavam, aqueles que estavam
de certa forma, a criticar, agora estavam prontos para receber a boa nova. E Pedro, então, vai falar com eles sem saber o que dizer. Nós vemos isso mesmo, eles a dizer, e agora? O que nós fazemos? Depois da pregação de Pedro, eles ficam assim, o que eu faço? Eles conseguem, então, olhar para si mesmo, e Pedro vai dizer que eles precisavam arrepender-se dos pecados, aceitar Jesus como Salvador e ser batizado. Então nós temos aqui um grupo que passa de 120 para 3.000, que não parou de crescer. Nós vamos ler os relatos de Atos, continua com o crescimento e a descrição aqui, que vão se juntando dia após dia. E eu gostaria, só tendo uma riqueza tão grande nesse texto que nós podemos analisar e pensar e tirar muitas lições, eu gostaria aqui de partilhar aqui alguns aspectos sobre o nós sermos testemunha de Cristo, que são a ação do Espírito Santo, a mensagem e a forma de viver. A ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo continua ativa. E é aquilo que nos capacita, que nos motiva, nos impulsiona e que nos convence, que nos dá entendimento. Da mesma forma que aconteceu no dia de Pentecostes, ele continua com a sua ação. Eu e você, nós devemos buscar no sentido de perceber a sua ação, do agir em nós. E nesse sentido, eu percebo aqui de forma clara que os discípulos fazem de forma simples. Eles não buscam uma experiência miraculosa como nos dias de hoje, busca-se o Espírito Santo desta forma, ou com experiências de êxtase. Não. Quando Jesus orienta eles a ficarem em Jerusalém e aguardar pelo derramamento do Espírito Santo, o que eles fazem? Eles obedecem. E como fizeram? Buscando a comunhão no Senhor, buscando em oração, juntos uns com outros, no estudo e no ensino da palavra. E isso ajuda-nos a perceber o que devemos fazer, através da nossa busca sincera, do nosso desejo de conhecer a Deus, buscando na sua palavra, o que dará o que nós precisamos para perceber a ação do Espírito Santo em nós. Nós não vimos Cristo ser crucificado, nem sequer vimos em vida. E o que nos faz como testemunha? Através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, que foi a si e a mim que Ele escolheu como para ser testemunhas, assim como escolheu também outros. E nós, não tendo mais Jesus de forma física aqui no meio de nós, não tendo Ele habitando aqui conosco, nós somos então habitação do Teu Espírito para que possamos ser testemunha. E é através de nós que Ele se torna conhecido, é através do trabalho do Teu Espírito em nós que isso é possível, porque nós temos experimentado o Seu amor, nós temos provado da Sua ação em nós. Eu não me canso de dizer, irmão, que isso é um plano maravilhoso que Deus fez para se tornar conhecido. Ele poderia ter utilizado diversas outras formas, mas Ele escolheu você, Ele escolheu eu para ser testemunha e vivemos de forma diferente. Isso é maravilhoso. É uma transformação e ação do Espírito em nós. E isso nos mostra que nós deveríamos dar sempre glórias a Deus por poder fazer parte desse plano. E Paulo vai falar sobre essa reconciliação fantástica na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 17 ao 21, e diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões do homem, e nos encarregou desta mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E esse mesmo Espírito que atua em nós, atua também na vida daqueles que não conhecem Jesus, que não são transformados ainda pelo poder de Deus, porque é Ele que convence. Repara que quando os discípulos estavam lá, as pessoas, qual eu já disse, religiosas e não perceberam o que estava a acontecer, mas ao anunciar, Pedro falou e quem convenceu de que estava mal, eles tiveram a olhar para eles, foi o Espírito.
a qual causou ali uma transformação. Isso talvez nos faz pensar muito nesse pormenor, que é, se acontecesse nos nossos tempos, o que nós faríamos? Qual seria a atitude que nós teríamos? Será que ficaríamos acanhados ou falamos assim, deixa aqueles zombadores, anda aqui para a gente continuar com o nosso momento gostoso, o nosso momento bom? Pedro, de certa forma, os repreende de forma séria, mas também tem compaixão deles, o que nos mostra a ação tanto de um lado como do outro, e mostra para eles a mensagem da verdade, a qual o Espírito também convence-os do pecado. E é o Espírito que faz esse trabalho. A mensagem que nós vemos, a mensagem é clara. Pedro mostra que a mensagem é Jesus Cristo para o perdão dos pecados e salvação para a vida eterna. A base nós temos, irmãos. Nós não precisamos, você não precisa, eu não preciso ser um mestre de teologia para dizer quem Jesus é. Jesus é Deus encarnado que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, salvar-nos do sofrimento eterno e dar-nos uma vida nova e restabelecer a nossa relação com Deus. Essa é uma mensagem simples, mas é extraordinária que nós precisamos pregar. Nós não precisamos procurar desvendar os mais difíceis segredos da Bíblia ou esclarecer todas as dúvidas da humanidade. A mensagem é essa. O próprio Pedro depois vai dizer em sua carta que nós precisamos estar prontos para falar sobre a esperança que está em nós. E no versículo 40 nos mostra, obviamente, que o ensino não para por aí. O versículo 40 vai dizer que os apóstolos aconselhavam e exortavam com muitas outras palavras para eles serem diferentes daquela geração perversa. Mas os irmãos vão concordar comigo que hoje em dia nós temos muito mais acesso, muito mais facilidade de estudo do que eles tinham. Eles não tinham nem o Novo Testamento, nós temos tudo completo, obra completa. E depois você tem a Bíblia com estudo, você tem internet, você tem acesso. Não precisamos inventar, a mensagem está aqui. Basta nós buscarmos, está acessível, é gratuito. E ela está na nossa mão. Nós não precisamos usar a muleta e dizer, eu não sei, eu não tenho o dom de falar, essa não é a minha capacitação. Ok. Grande, mas você é testemunha. Testemunha onde? Testemunha onde você está, em todo lugar, com quem você estiver, com aqueles que você está mais à vontade. A esses sim você tem que testemunhar. Não pode deixar passar despercebido. E devemos utilizar aquilo que o Senhor nos dá em todo o tempo. Qual a oportunidade que Ele nos dá, nós temos que utilizar. E a forma de viver aqui, eu acho interessante porque ele vai citar 4 práticas aqui que era a prioridade da igreja primitiva. A comunhão, o partir do pão, a oração e a doutrina. Eram essas as prioridades. O amor que define o cristão. O se importar com o próximo, estando perto ou estando longe. Ele se importa, ele ora, ele tenta ajudar na necessidade, tenta compreender o outro e entender o outro. E o partir do pão nos ensina e nos mostra essa questão de proximidade. Como nós queremos conhecer, como nós queremos participar, se não estamos perto. O partir do pão nos mostra isso, é algo que nós gostamos, nós partilhamos e sentimos alegria. É algo fantástico. Essa eu acho que deveria ser as práticas que deveriam ser também vividas em toda a comunidade que se designa cristã e que nós devemos atentar. Muito bem, meus irmãos, ainda hoje continua muita pessoa a negar a Cristo. Ainda hoje, há muita pessoa que continua sem ver a Deus. Ainda hoje, tem muita pessoa a dizer que todos os caminhos levam para Deus. E a pergunta que a gente fica é, onde estão as testemunhas? As testemunhas somos nós? Sou eu? É você? Esse é o nosso compromisso que nós cantamos, essa é a nossa responsabilidade, que nós dizemos, ainda há muita pessoa que não conhece a Deus. Se nós não cumprirmos o nosso papel, nós vamos ficar espreitando da janelinha o que Deus está a fazer e a ação do Espírito Santo nas outras vidas. Nós fazemos parte, irmãos. Não vamos nos contentar vendo o que Deus faz através da vida dos outros, porque Deus te deu um dom, Deus te capacitou, Deus te dá a capacidade para você viver como testemunha viva.
Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos refletirem, que o Espírito Santo possa completá-la no seu coração da forma que é necessário. Que possamos viver com essa consciência de que pertencemos a Cristo, pertencemos uns aos outros e somos testemunhas vivas. E para isso nós precisamos da visão do Senhor. É o que eu convido para ficarem de pé, para nós cantarmos: dá-me tua visão, Senhor. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu faça aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagra-te perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti. Oh, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu faça aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer e pedir-te, Senhor, que o Senhor dê-nos a tua visão, que o Senhor nos capacite, Pai. Nós dependemos de ti para poder mostrar quem tu és, Senhor. Sem a tua presença, o que nós mostramos é só nossa natureza pecaminosa, Pai, mas contigo nós podemos mostrar a tua imagem. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades. Que realmente as pessoas possam ver em nós a tua imagem, Senhor. Não uma imagem distorcida, a qual distancia as pessoas de ti, Senhor. Por isso nós temos esse compromisso diante de ti, Senhor, como testemunhas. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos dando um resto de dia abençoado, Pai. E nós nos alegramos sempre na tua presença. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Antes do irmão sair após o pós-lúdio, eu peço que aguardem os irmãos da recepção a orientarem a saída para que nós possamos fazer de forma calma e ordeira. Profundo
tão vasto e sem medida, que deu seu Filho para fazer do vil o seu tesouro, que rude golpe para o Pai, Jesus na cruz cravado, mas as feridas em Jesus nos salvam do pecado. Olhai o homem sobre a cruz, sofrendo o meu pecado, chocado ouço a minha voz no meio dos que o negam. É minha culpa que o prendeu até estar consumado. No grito dele ao expirar, por ele fui resgatado. Em nada quero me orgulhar, dons ó sabedoria, orgulho-me só em Jesus, foi morto e ressurgiu, sem merecer recebo dele o prémio, a vida eterna, e sei de todo o coração obtenho vida plena.